Vamos seguir, então, aqui com o noticiário, trazendo mais informações para vocês, repercutindo muito, principalmente essa viagem agora de Lula à China. Hoje teve o encontro de Lula com o presidente chinês Xi Jinping. Nesse encontro foram assinados ali 15 acordos de cooperação, entre eles a prorrogação de um programa de satélites também. Essa viagem, né, ela é muito interpretada ali pelo PT, pelo presidente Lula, inclusive, como um trampolim para essa projeção internacional do Brasil, né? Eles estão visualizando muito isso, essa pauta está muito evidente ali para o governo Lula, que quer também fazer sinalizações referentes à guerra na Ucrânia também, e, é claro, fortalecer essa questão das relações bilaterais entre os dois países, né? Esse encontro ele teve uma cerimônia muito grande, inclusive, foi transmitida essa cerimônia entre Xi Jinping e Lula, o encontro dos dois. A gente já vai rodar umas imagens, então, para vocês que estão nos acompanhando aqui, desse encontro das autoridades. Olha só, está aí a cerimônia de encontro, as autoridades sendo cumprimentadas, Xi Jinping cumprimentando, então, essas autoridades que estavam na comitiva, está ali Rodrigo Pacheco, vários ministros também, Fernando Haddad logo ali atrás. Essa cerimônia começou dessa forma, né, com esse cumprimento das autoridades, a cerimônia de boas-vindas. As duas autoridades em seguida participaram de um desfile, aí, ó, a gente já vai trazer detalhes, inclusive, desse desfile, que teve uma trilha sonora aí, e eu quero ouvir a análise do Duda Teixeira sobre essa trilha sonora, que a gente vai detalhar para vocês e vai ouvir, inclusive, um pouco, mas logo na sequência, depois desse desfile aí, a gente vai mostrar um trecho no momento em que as duas autoridades, né, tanto o presidente da China, Xi Jinping, quanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anunciaram esses acordos, né? E aí, nessa saída dos acordos, o presidente falou, inclusive, sobre a aproximação do Brasil e da China, a importância dessa aproximação, e disse que ninguém vai impedir a aproximação entre os dois países. Vamos ver esse trecho da fala de Lula. Ontem fizemos uma visita à Huawei numa demonstração de que nós queremos dizer ao mundo que não temos preconceito na nossa relação com os chineses e que ninguém vai proibir que o Brasil aprimore a sua relação com a China. Vamos lá, quero te ouvir, Duda, sobre esses acordos bilaterais que foram assinados, então, entre Xi Jinping e Lula. A frase do Lula, ninguém vai impedir uma aproximação, é uma questão retórica, né? Quem que está tentando impedir uma aproximação com a China? O Brasil já tem uma relação bilateral com a China há 14 anos. A China é o nosso principal parceiro comercial. Nós tivemos, no começo do governo Bolsonaro, o Bolsonaro criticava muito a China, mas depois o Bolsonaro entendeu que era melhor ficar quietinho, né? Ele teve uma pressão enorme do setor do agronegócio no Brasil, e aí ele mudou um pouco de comportamento e entendeu que a China é um fato da realidade. E hoje não tem mais ninguém criticando essa relação, salvo... Tem outras questões, aí a gente precisa saber até que ponto que o Lula quer levar essa relação bilateral. Relação comercial, problema nenhum, mas agora vai fazer acordo com o China Media Group, que é um grande consórcio de veículos de comunicação chineses. Para que fazer isso, né? Nós vamos começar a assistir os filmes que os chineses assistem lá, pelo amor de Deus, né? A ódio, basicamente é tudo ódio ao Partido Comunista Chinês, né? Então não, né? A gente, tudo bem, as empresas de comunicação aqui têm veículos equipamentos da Huawei, ok, mas precisava ir lá visitar a fábrica da Huawei? Para incomodar os Estados Unidos, né? A gente precisa parar de fazer trocas internacionais com o dólar. Não é um grande problema isso.
mas o Lula meio que está dando um apoio à ditadura chinesa, e porque a gente está junto nessa contra os Estados Unidos, sabe? Então, assim, meio que é um anti-americanismo um pouco meio que infantil, bobo e desnecessário. E essa relação com a China está sendo muito nessa linha, né? E aí, realmente, assim, aí eu acho que é uma crítica saudável a como deve ser essa relação bilateral. O Lula provavelmente está incomodado com essas críticas, mas, enfim, realmente não faz nenhum motivo a gente se aproximar demais da China. A China é indispensável para o Brasil, para a economia brasileira, mas não precisa ir tão longe como o Lula está pretendendo. E Duda, inclusive, vai continuar aqui com a gente para a gente acompanhar junto o trecho, o momento exato ali em que o presidente Lula, junto com o presidente chinês Xi Jinping, fazem um desfile em frente às tropas, né? Nesse momento, toca uma música brasileira, música de Ivan Lins. Vamos rodar um pouquinho, então, esse trecho do desfile aí, pessoal? Vamos lá? A música é o som, claro, Novo Tempo, música de Ivan Lins, uma composição da década de 80, né? Ivan Lins e Vitor Martins, e foi uma composição exatamente para falar do novo tempo, que era o fim da ditadura militar, né, Duda? Eu gosto da cena, até se a gente puder colocar o vídeo que se segue, além da música do Ivan Lins, tem umas crianças saltitando, né? E é interessante que elas estão... Vamos colocar aí, a gente já ouviu a trilha sonora, Matheus? Pode rodar como um ilustre, inclusive, durante o comentário do Duda Teixeira. Vai lá, Duda. E é interessante que são crianças todas da mesma idade e elas pulam meio que com uma equidistância, né? No mesmo lugar, né? Provavelmente vendo passar ali, tudo bem, o ditador do país e um cara que elas nunca ouviram falar, não fazem a menor ideia do que é, né? Que provavelmente elas nem sabem onde fica o Brasil. Mas a música do Ivan Lins é dos anos 80 e era uma música, enfim, contra a ditadura, falando de um novo tempo, apesar dos perigos, a gente segue. Apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta para sobreviver. A letra é linda. E tinha um pessoal aí, numa imprensa mais chapa branca, super achando que foi uma grande sacada ter escolhido essa música, porque foi uma música meio contra a ditadura militar brasileira que era apoiada pelos Estados Unidos, né? Mas, enfim, tem um grande paradoxo aí, uma grande contradição, que, pô, a China é uma ditadura, né? E aí você colocar uma música em que tem ali uma louvação da resistência da sociedade à opressão, eu acho que foi um engano aí da parte dos chineses, tá? Eu até, numa nota que eu dei aí na Cruzoé, eu fiz questão de copiar a letra da música, né? Vamos ver se torcer para que algum chinês aí possa traduzir e cantar lá em Pequim, seria lindo, né? Duda, vamos chamar o Wilson Lima para cá, para essa conversa. O Wilson também tem muito a contribuir com a gente nesse papo. Wilson, muito bem-vindo. Boa noite, Wilson. O pessoal já estava sentindo sua falta aqui, cara. Boa noite, Kenzo. Boa noite para você que nos acompanha no chat. Boa noite, Duda. Eu não tenho muito o que acrescentar, na verdade, o Duda já matou aí o comentário musical, né? Eu, como o baixista aqui do grupo, né? Só para fazer um apontamento que essa música... Para quem não sabe, rapidinho, Wilson, deixa eu interromper você aqui, porque para quem não sabe, o Wilson Lima, ele toca numa banda, ele é baixista de uma banda, além de jornalista, diretor aqui coordenando a gente, editor coordenando a gente aqui em Brasília, fotógrafo também, ele é baixista de uma banda de rock, é isso, Wilson? É engraçado porque esse disco do Ivan Lins, né, o Novo Tempo, ele é um disco super
assim, ele é um disco interessante, né, porque ele marca essa fase da ditadura militar, mas em termos de musicalidade, ô Kenzo, é um disco riquíssimo, né? O Ivan Lins tem essa, né, essa aura musical, né? Inclusive, uma das linhas de baixo maravilhosa foi essa linha de baixo, inclusive, ela é inspirada em umas linhas de um baixista chamado Arthur Maia, que é um camarada que tocou muito com o Caetano Veloso, né? Então, se você tem um pouco de curiosidade musical, né, depois busque Arthur Maia aí nas buscas de YouTube, mas a música é de 1980, do álbum homônimo, e ele fez em parceria com o Vitor Martins e o Gilson Peranzetti, né? Então, mas assim, comentários musicais à parte, foi isso que o Duda disse, né, gente? Assim, é muito curioso você ter a imprensa festiva fazendo essa alusão, né, aos tempos do bolsonarismo e o tempo do petismo, como se o petismo fosse o melhor dos sistemas, né? Então não é muito por aí. Eu acho que essa canção Novo Tempo representa tudo menos o que representa as ditaduras da China e as, digamos que, incongruências do PT. Eu não disse para vocês que o Wilson ia chegar, ia trazer informação, ia acrescentar muito nesse debate. Vocês viram aí, ele trouxe até detalhes das notas musicais para vocês. Uma ótima pedida para uma sexta-feira, para um sextou, não é não, Wilson? E o álbum é muito, muito bacana. Inclusive tem um disco ao vivo do Ivan Lins, que ele é chamado Contando Histórias, que ele é bem... Vale você... enfim, vale escutar, vale colocar o videozinho no YouTube e tal. Inclusive a versão ao vivo dessa música, Novo Tempo, ela é maravilhosa, né? Ivan Lins tem um problema, Kenzo, curiosidade musical. Ivan Lins tem um problema que ele cria uma dor de cabeça para todo músico. Por quê? Por um motivo muito simples. O Ivan Lins, normalmente, ele toca, vamos lá, as músicas, no geral, o universo musical ele é dividido em notas naturais e notas acidentadas. O Ivan Lins toca basicamente com as notas acidentadas, que são as mais difíceis de você tocar, assim, trocando bem em miúdos. Então, se tem um músico difícil de copiar, é Ivan Lins.